Gisel é pastor em Vitória da Conquista. Ele é doutor em teologia, ele é bacharel, ele é pastor-presidente de um instituto teológico que tem abençoado muito, que tem sido um referencial em Vitória da Conquista. Nós temos acompanhado de perto, através das redes sociais, obviamente, aquilo que Deus tem feito através desse casal. Este ano, eles estão formando mais uma grande turma do seu seminário teológico, e é uma honra tê-lo conosco aqui. A pastora Daniele, que amanhã estará ministrando para os nossos líderes, no nosso café da manhã, aqui na IBNJ, e ter conosco este casal é uma alegria. Ter a presença deles com a sua família, para nós é uma alegria. Para mim, então, é uma alegria em dose dupla. Que o Senhor venha usá-lo para falar conosco, que o seu coração esteja receptível para ouvir a palavra do Senhor ao seu coração. Amém? Celebre o Senhor com as palmas bem fortes, só para poder dar uma esticada. Isso! Glória a Deus! Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que honra estar aqui nessa casa. A gente só vê foto e vídeo, né? Eu não vim antes porque o Elias e a Viviane não deixaram. Obrigado, filhos, pelo convite. É uma honra imensa. Estou duplamente honrado por meus pais estarem aqui. A gente se vê uma vez por ano, né? Normalmente, duas. É uma bênção. E quando minha irmã falou ontem que eles estavam ouvindo, eu fiquei muito feliz. Né? Já estou nos planos de sair daqui lá na cidade deles também, mas foi bom passar esses dias a mais. Faço me acompanhar da minha família. Minha esposa Oi? Oi. Ah, tá. É minha mão que está cortando? Mas, rapaz. Estou aqui hoje com a minha esposa, a pastora Daniele, que amanhã ministra, meus 3 filhos, Gedael, Gabriel, a Deise. A Deise está baqueada, brincou um bocado, aproveitando com os primos. Tem uma turma aí que eu já reconheci lá do Mergulhados na Presença. Estiveram lá, tinha uma turma daqui, da Maba. E foi muito bom ver vocês lá em Conquista também. Conferência linda ali com a apóstola Edilson, que é a nossa paternidade apostólica. E muitos irmãos que a gente está vendo aqui pela primeira vez. A turma da Cristolândia, que animação, que coisa boa, rapaz. Jogou a gente para cima ali, para me tirar do chão dá trabalho. Vocês conseguiram. Que bênção, que bom. É uma honra para a gente. E muito mais falando desse tema, cultura da honra, que é um tema que a gente já tem trabalhado. Nós tivemos esse ano 2 meses falando exclusivamente da cultura da honra em nossa igreja. E nós fizemos essa jornada que resultou em uma cultura para a nossa igreja. Trabalhamos sobre o lema do amar, servir, honrar. Sou pastor da Palavra Verdadeira Church. E nós trabalhamos desses 3 lemas como cultura da casa: amar, servir, honrar. Amar a Deus, amando aos homens, servir a Deus, servindo aos homens, e honrar a Deus, honrando aos homens. Aprendemos que tudo que fazemos para aqueles que carregam o Espírito Santo torna-se automaticamente uma oferta ao Senhor. E nós temos trabalhado sobre essa premissa e, para a glória de Deus, temos tido a oportunidade de sair para exportar essa cultura que já é uma realidade na PV e que hoje a gente tem a oportunidade de exportar para muitos outros ministérios. E quando o pastor Elias nos convidou e nos passou a proposta, você vai ficar aí comigo? Obrigado. Fiquei sem graça de pedir para a turma que saiu voltar. Ele veio. Obrigado, meu filho. Deus abençoe. Já fiquei de castigo para muita gente, muito pregador, gente. Hoje, o tanto que eu puder me vingar dos tecladistas, eu faço. Mas que de vez em quando eu ainda fico, aí acumulo crédito e cobro de novo. Né? Mas que benção, que bom. Fica aí com a gente. E quando o pastor Elias nos convidou e falou sobre a proposta do seminário da conferência, eu fiquei muito feliz. Porque é uma igreja que vive honra, é uma igreja que está pronta para ser abençoada, está pronta para viver grandes coisas, viver novos níveis.
Existe uma bênção escondida em cada atitude de honra que nós fazemos. E eu tenho certeza que ao final dessas 3 ministrações vai ter virado uma chave na tua cabeça. E que você possa absorver tudo, anote bastante, não confie unicamente na sua memória. Nossa memória é falha. E depois de 50 minutos, 1 hora de ministração, a gente tende a lembrar de muito pouco. Talvez 10 ou 20%. Então faça muitas anotações. Você que vem para uma conferência como essa, não tem o hábito de trazer caneta e papel, baixa aí um notepad rapidinho, tá bom? Aquele bloco de notas, baixa aí rapidinho no celular para você fazer suas anotações, mas não deixe escapar as verdades que serão ministradas aqui nesses 2 dias, e sem soberba alguma, mas entendendo a grandeza do tema, muito mais do que a grandeza do pregador. Eu tenho certeza que Deus tem coisas novas para você, para te levar a um nível novo de excelência na presença dEle, no serviço da obra de Deus. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 12, 10. Preferencialmente, coloca aqui para mim na NVI, se houver a possibilidade. Obrigado, já está nela. Não é minha tradução preferida, não, mas esse versículo nela ficou perfeito. Eu queria ler junto com vocês. Será que a gente consegue? Olhando para cá para a gente não ter choque de tradução. 1, 2, 3. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Sendo bem sincero, ficou horrível. Mas a gente consegue tentar de novo. Bora tentar? Para um ensaio ficou bem ruim. Mas acho que agora na execução vai dar certo. Bora lá? 1, 2, 3. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Olha para esse irmão do lado e fala: parabéns, você deu um show agora. Você já vai aprender desde agora que as palavras mais usadas na cultura da honra é obrigado e parabéns. Quando você aprender a usar essas 2 palavras em todos os setores e horários da sua vida, você terá mergulhado, imergido na cultura da honra. Obrigado, parabéns. Espírito Santo, fala conosco uma vez mais. Usa o teu vaso, Pai, que está aqui à frente nessa noite. Eu não venho aqui hoje, Deus, apenas para falar de conhecimentos humanos, mas de falar de uma verdade, uma doutrina que está inserida na tua palavra. Então dai-me a tua palavra e a tua unção, que a tua igreja, Pai, possa ser cheia do teu Espírito enquanto te adora com atenção e glorificação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando falamos de cultura da honra, e por favor, eu vou ser bem mestral esses 2 dias. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco mais afoito. Tenho um viés pentecostal bem forte. Mas esses 2 dias eu vou tentar ser um pouco mais professor. Então não estranha não, tá bom? Outra oportunidade a gente pula, a gente chora, a gente grita junto. A primeira verdade que você precisa aprender quando se trata de cultura da honra é que honra e bajulação não são a mesma coisa. Honra não é bajulação. Quando a gente falou, vamos fazer uma jornada da honra, eu lembro de pessoas da própria igreja falando: vixe, lá vai ensinar aquelas heresias que a turma está ensinando aí na internet para ficar tentando ganhar coisa dos membros da igreja. Ó, o pastor vai ensinar uns negócios aí para poder a gente ficar bajulando eles. E deixa eu te dizer uma verdade vinda de alguém que prega sobre cultura da honra em muitos lugares. Eu odeio bajuladores. Por um detalhe muito simples: todo bajulador é falso. Todo bajulador é mentiroso. E todo bajulador, cedo ou tarde, ele vai te trair. Então não adianta bajular, porque para quem conhece honra, não se ilude com bajulação. E a gente olhando já na base etimológica das 2 palavras, eu não vou nem nas raízes, não. Vamos falar de tradução simples, de conceito, a partir do português para o português. Honra é uma consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais e espirituais. É um privilégio. É uma consideração devida. Eu reconheço que eu devo isso àquela pessoa. E por isso eu dou essa honra a ela. Eu dou a ela essa consideração.
Por outro lado, a tradução de bajulação, o conceito de bajulação, na verdade, é praticar a adulação ou o lisonjeio com o propósito de conquistar algo em troca, como uma recompensa. Então eu finjo dar uma honra, e inicialmente a honra e a bajulação parecem muito, exceto pelo fato da intenção. Porque enquanto eu honro alguém na honra, por entender que essa pessoa merece ser honrada por mim, na bajulação eu faço isso, eu faço um lisonjeio, uma adulação, a fim de receber alguma coisa em troca. Então eu vou presentear o pastor esse ano, porque quem sabe ele me dá aquele cargo que eu estou desejando. Olha, eu vou tratar bem a pastora porque eu estou interessado em algo aqui, e vai que eu não esteja bem com ela no dia que eu for lá apresentar essa proposta. Então você parece honrar, mas na verdade você tem propósitos outros que não é a verdadeira honra. Então precisa ficar atento que todo bajulador é falso, todo bajulador é desleal. E todo bajulador, cedo ou tarde, ele vai te abandonar, seja porque não conseguiu o que queria, ou seja porque já conseguiu o que queria. Nos dois casos ele abandona a pessoa que ele fingiu honrar. Seja por ter conseguido, seja por não ter conseguido. No momento em que ele consegue o seu propósito, que ele perde a esperança do seu propósito, ele abandona aquele que ele fingia honrar. É por isso que a gente não deve se confundir ou se encantar com as bajulações daqueles que parecem honrar, mas na verdade não passam de bajuladores. Outra palavra que surge nesse cenário da cultura da honra é lealdade. Diga comigo, lealdade. O que é lealdade? A confiabilidade que se pode dar a alguém quando você não está por perto. Lealdade é a confiança que eu tenho na minha equipe agora, que está ministrando lá em Vitória da Conquista, enquanto eu tiro 15 dias e fico fora da cidade. E eu posso descansar, porque eu sei que quem eu deixei na frente da obra é leal ao que eu estou ministrando e estamos trabalhando como um propósito na igreja. Tenho dentro da minha equipe pessoas e pessoas. E sei aqueles que eu posso colocar na frente da obra porque são leais ao propósito. E a lealdade, ela se mostra exatamente quando você não está presente. Porque é muito fácil ser leal na frente e falar mal por trás. Então na frente é uma bênção, mas pelas costas, eu cresci odiando a ideia de ser pastor. Meus pais estão aqui e sabem disso. Se eu quisesse perder minha amizade, falava que um dia eu seria pastor. Eu tomei ódio da ideia. E por que isso? Porque desde muito novo, com 10 anos de idade, eu comecei a tocar na banda da igreja. E então eu me envolvi com a música da igreja. Hoje eu fico feliz de ver meu sobrinho tocando aqui, fico olhando os vídeos, e que bom que é você que está me acompanhando. Obrigado. E então eu estava no ensaio da banda, eu estava no ensaio da equipe jovem, eu estava em todos os setores da sociedade, da igreja, mas eu também estava dentro de casa. E as pessoas entravam dentro da minha casa, olhavam para o meu pai e diziam: meu pai, minha paternidade, meu pastor. Mas eu estava lá nos ensaios quando eles falavam mal do meu pai. Eu cresci tomando ódio da igreja por conta disso. Se hoje estou fazendo a obra e estou no evangelho, porque Deus tinha uma obra na minha vida. Porque eu dizia: os meus filhos não presenciarão isso. Eu não vou ser pastor para os meus filhos assistir as pessoas traindo a minha confiança. Porque eu assisti as pessoas fazer isso com meu pai, que é pastor há quase 50 anos. Eu dizia: isso não vai acontecer com os meus filhos. E por que isso acontece? Por conta dos desleais. E uma das coisas que nós trabalhamos na cultura da honra é não premiar desonra. Perdoe-me se eu for muito direto, mas pastor Elias, desleal não pode permanecer na equipe. Desleal não pode ganhar cargo. Desleal não pode ser colocado na frente de liderança. Porque o fermento dele vai passar para todos os outros. E aquilo que ele pensa, ele começa a falar quando o pastor não está presente.
Eu preciso ter na frente dos jovens alguém que fale a minha língua. Eu preciso ter na frente dos músicos alguém que fale a minha língua. Eu preciso ter na frente das mulheres e dos homens alguém que fale a minha língua. Para eu sentar com eles, de modo que hoje eu já não precise pastorear toda a igreja. Eu pastoreio minha equipe de líderes, confiando que eles passarão o que eu passo para eles, para os demais. E isso é lealdade. Então se prepare, porque quando sobe o nível da cultura da honra, sobe um confronto à desonra. E essa é a hora de você correr no pastor e falar: é melhor parar agora. Tinha na minha rua uma casa que fez-se um poste, agora desmancharam, transformou em terreno lá, acho que vai construir um negócio bem diferente. Mas enquanto ainda era casa, algum caminhão derrubou o poste de energia do padrão. Então fizeram um novo poste de concreto. E eu chegava na minha porta e olhava para a direita e estava tudo certo. Ok, fizeram um poste padrão. Exigência, acho que uns 5 metros, não sei quantos metros certo. Ali a Leila que é engenheira. Aí eu olhava para lá para a direita, estava lá umas 3 casas na frente, ok, tudo certo. Aí depois passou outro caminhão e derrubou a da casa anterior. Esse caminhão é uma benção. Foi bom que foi subindo os postes tudo. Um dia arrancaram o meu também. Porque a rua era tudo baixa. Aí a gente foi construindo de novo e subindo. Todo mundo subiu. Aí quando construíram o da casa do lado, o camarada também fez um poste de padrão. Normal. Concreto, tudo certo. O problema é que no dia seguinte eu cheguei na minha porta e eu olhei para a direita, como eu sempre olhava. 4 casas na frente estava o primeiro poste que foi construído. Uma casa antes estava o novo poste que construíram. Só tinha um problema. Quando levantou o novo poste de padrão na casa vizinha, eu olhei para o primeiro e disse: uau, o primeiro está torto. O que aconteceu? Construíram um certo do lado. Estava tudo bem até alguém construir um certo do lado. Então quando você leva a cultura do que é certo, quem anda na desonra, quem anda no que é errado, ele é manifestado junto. Então o poste que eu olhava todo dia nunca me incomodou. Todo dia eu olhava e dizia: meu Deus, aquele poste é muito torto. Será que alguém não colocou o nível nele? Mas ele estava lá primeiro e ele não me incomodava. Só que agora fizeram um certo do lado. Aí, acho que Deus, tendo cuidado com o meu toque, venderam a casa, desmancharam tudo, quebraram tudo, é um terreno agora, vão construir algo novo. E eu imagino que vai vir um poste certo para o lugar. Então quando você levanta um poste certo, se prepara para identificar todos os postes tortos. E essa vai ser a hora de consertar os postes do padrão. Porque alguém vai começar a viver honra. E quando começar a viver honra, a desonra vai aparecer. A deslealdade é inimiga da honra. O desleal não tem temor em colocar pessoas contra seus próprios amigos. Ele é amigo do mais. Fulano é uma bênção, mas... olha, a conferência foi boa, mas... não importa o que você fala, ele sempre tem um mais, um porém. E a gramática diz que é mais, porém, contudo, no entanto, tem o poder de anular tudo que foi falado antes dele. Quando a Bíblia diz que era Naamã, um general poderoso, por meio dele Deus deu muitas vitórias ao rei da Síria, porém era leproso. A Bíblia está dizendo: o fato dele ser leproso anula tudo de bom que ele fez, por causa de um porém. E todo desleal, ele tem um porém, ele tem um mais. Ele diz: olha, é até bom, porém, mais. E quando alguém aparece junto de você com isso, você precisa se afastar e dizer: olha, querido, foi uma bênção, eu fui abençoado. Eu já falei o que honra não é. Então deixa eu dizer o que é honra, para a gente finalmente entrar. Honra é celebrar o presente que o outro é na sua vida. É você entender a bênção que o seu irmão é para você e você celebrar isso. É você começar a olhar para as pessoas e celebrar o presente que ela é na vida de vocês. Vocês acordaram hoje,
Hoje é sábado, ainda trabalharam, mas amanhã é domingo. E você vai levantar, talvez lá pelas 8 horas. Tem alguns que dia de domingo levantam 1 da tarde. Mas talvez você levante mais cedo, às 7, você vai até uma padaria. E é algo tão normal. Você espera que tenha pão lá no balcão e que o pão não seja dormido. E é tão natural que a gente não celebra o fato de que alguém acordou às 4 da manhã de um domingo para assar um pão, para que você não comesse pão dormido, quando acordasse no seu horário. Então você vai e passa no mercado e o embalador não está lá no caixa. E às vezes o caixa vai lá e te ajuda a embalar as compras, e aquilo é tão normal, e você sai sem dizer um obrigado. Porque você começa a ter dificuldade de celebrar, porque parece coisa tão simples. Mas naquele momento aquela pessoa está sendo um presente para a sua vida. Alguém parou no esquina e deixou você passar com o seu carro, e você sai e não dá um toque leve na buzina. E parece algo normal, você seguiu sua viagem, mas aquele toque na buzina era uma forma de dizer: eu reconheço o que você acabou de fazer. E você está celebrando que essa pessoa acabou de ser um presente para a sua vida. É você vir aqui e pedir oração, e você nem sabe se a igreja vai orar ou não, mas você percebe que em menos de uma semana o milagre chegou. E você não volta para agradecer, porque você não celebra o presente, que a oração, talvez não foram todos, mas alguns oraram, você não sabe quem foi. Então você agradece a todos: obrigado por terem orado, eu recebi o meu milagre. O que eu estou fazendo agora? Eu estou celebrando o presente dos meus irmãos na minha vida. E o seu pastor vem aqui, prepara uma mensagem, a pastora, e eles preparam um sermão de domingo. Irmãos, coisa difícil é pregar na igreja que a gente pastoreia. Eu ministrei cultura da honra quinta-feira antes de vir. Eu falei com eles antes de viajar: eu quero falar sobre cultura da honra aqui. Problema para vocês, estou ministrando o que eu já ministrei em maio. Mas quinta-feira eu tive que preparar uma mensagem inédita para eles, porque lá eu já tinha pregado todas essas aqui que eu estou falando. Se eu pregar 30 dias em 30 igrejas diferentes e orar para elas não terem transmissão, eu consigo pregar a mesma mensagem nas 30. Mas na igreja que eu pastorei, eu tenho que ter uma mensagem nova todo culto. E por algum motivo a gente subiu o padrão das mensagens. Agora a gente tem que preparar uma mensagem nova e boa todo culto. É mais fácil quando o pastor acostuma o povo a ouvir só receba, 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 porque a gente nem precisa preparar, só grita receba. Mas quando você acostuma o povo a ouvir palavra, você tem que preparar a palavra todo culto. E às vezes aquilo se torna tão normal que a gente já não celebra mais. A gente diz: é o pastor de novo. Só que esse pastor de novo está passando uma manhã ou uma tarde inteira trancado no escritório, preparando mais uma mensagem para falar com você, que já deveria estar aqui ministrando, já deveria estar falando a outros, mas ainda está sentado porque se recusa a colaborar. E a gente não celebra mais isso. Então a gente prega nos lugares, e ao sair as pessoas apertam a nossa mão e dizem: que palavra, Deus abençoe, obrigado. Mas na igreja que a gente pastoreia, isso não acontece mais. Por mais que a palavra toque as pessoas, mude a vida das pessoas, seja resposta para as pessoas, mas as pessoas acostumaram com a gente, então elas não celebram mais. E você para de celebrar, por quê? Porque você está acostumado, e você não celebra mais no espírito pessoas que você conhece na carne. A gente não fala mais às pessoas quando uma palavra que ela libera aqui vai lá e toca e responde nossa vida. A gente não chega depois do culto e diz para ela: olha, aquela palavra que você liberou no meio do louvor foi a resposta de Deus. E você não faz ideia do quanto isso edificaria a fé dela, impulsionaria ela a continuar ministrando. Talvez esse é aquele culto que a gente sai de casa. E quantas vezes vivemos isso, né, pastora? A gente chega de casa e fala: meu Deus, hoje o culto foi ruim. A gente tem uma autocrítica bem pesada. Nossa, hoje a gente pregou muito ruim. Aí de repente alguém manda uma mensagem e diz: meu Deus, eu precisava dessa palavra. Olha, hoje Deus falou comigo. E aquilo reanima a gente para preparar o próximo sermão. Ah, pastor, é a necessidade de ser. Do lado não, é você estabelecer uma cultura de honra na igreja.
É você estabelecer uma cultura onde as pessoas, elas vão começar a dizer obrigado e parabéns, obrigado e parabéns, obrigado e parabéns para pessoas com quem elas lidam diariamente, com quem ela anda diariamente. Então, da próxima vez que você parar no posto e alguém jogar uma água no seu para-brisa, diga obrigado. Se você tiver ali algum dinheiro trocado, deixe uma gorjeta. Ele só tinha obrigação de abastecer seu carro. Ah, mas eu coloquei um tanque, pastor. Ele não é pago para lavar seu carro, ele é pago para abastecer. Seja agradecido. Seja agradecida. Quando alguém te tratar bem, retribua isso. Porque a cultura da honra não é uma campanha que a gente vai fazer aqui, passar 2 dias fazendo coisas. Não, isso precisa refletir na sociedade. A tua família tem que perceber que você está honrando, que você está agradecendo, que você está parabenizando. Porque honrar é celebrar o presente que o meu irmão é para mim. Todos carregamos algo. Deus colocou uma canção dentro de cada um de nós. E eu não falo de música, por favor. Deus colocou dentro de nós uma canção. Então, quando alguém chega aqui para ministrar, se eu já o conheço, eu sei mais ou menos para onde vai o viés daquela mensagem, porque cada um de nós carrega um chamado, um ministério, identidade ministerial. Eu tenho uma canção dentro de mim, minha esposa tem uma canção dentro dela. As pessoas vão lá no PV Mulher e aparece mulher dos 4 cantos da cidade para ouvi-la, porque sabe o que ela carrega. É a unção que Deus colocou sobre ela para curar mulheres, para tratar mulheres que foram abusadas, que viveram depressão. É a canção dela. Então outros me procuram, procurando instrução em outra área, porque é a minha canção. E essa é a hora que você ora dizendo: Deus, exatamente o que é que eu carrego, porque eu preciso investir nisso. Às vezes você está investindo em coisas que não é nem seu chamado. Descubra a tua identidade, ouça as tuas últimas 10 mensagens e você vai perceber que, independentemente do texto, elas levaram para o mesmo lugar. Você mudou o tema, mudou o esboço e no final terminou do mesmo jeito. É a tua canção. E quando você entender isso, você investe nisso, porque agora Deus vai fazer as pessoas te procurarem por conta disso. Aquilo é o que você carrega, aquilo é a sua identidade. E quando você entende sua identidade, você investe na sua identidade. Então, primeiro ponto, se encontre, se descubra. E aí agora você investe nisso. Aí agora você vai lá e começa a investir tudo que você tem naquilo. E começa a tirar os fardos das outras coisas que não são sua canção. Então todos nós carregamos uma canção individual. Eu sou diariamente presenteado por cada um dos meus obreiros carrega, pelo que cada um da minha igreja carrega. Eles são presenteados pelo que eu carrego, e nós vamos presenteando um ao outro pelo que nós carregamos. Então, se conseguirmos celebrar o presente que o nosso irmão é para nós, já não chamaremos pessoas pelos seus defeitos, mas as chamaremos pelo que elas carregam. Porque tem irmão aqui que vai ser ótimo para evangelizar lá na rua, mas aqui na frente, no púlpito, se der um microfone para ele, vai ser um desastre. E por favor, não se sinta menor por isso. Essa é a sua canção. Vai lá, ganhe almas, traga para quem tem a canção do pastoreio cuidar. Eu acompanho os meus irmãos no evangelismo, mas eu sou sincero, eu sou um péssimo evangelista. Eu vou, a gente tem que ir, a gente vai lá e a gente vai junto. Então eu vejo quem carrega essa canção da minha própria equipe tomar a frente. Eles se deixar sair entrando pelos quartos, pelos banheiros das casas e orando. E eles, eu não sei como é que tem tanta intimidade na casa de quem eles nunca viram. Eu chego na porta pedindo tanta licença, desculpa por incomodar. Não é minha canção, eu os acompanho, mas não é minha canção. E a gente cuida, porque a nossa canção é a do cuidado, é a do pastoreio. E aí a pastora cuida mais do que eu, porque ela é pastora. Ela cuida, ela sara, e eu pego e lanço. Aponto um destino e digo: vai, teu chamado é esse. É minha canção, é meu ministério.
sentar à mesa com pessoas, tomar um café e descobrir o chamado delas e depois lançá-las. Louva a Deus por ter uma pastora do meu lado, porque senão, meu irmão, ia ser terrível jogando gente que não foi tratado. Mas Deus nos uniu assim já. Deus sabia o que estava fazendo. Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Então comece a celebrar a canção que o teu irmão carrega. Porque vai ter gente que vai ser ótimo para te dar um conselho de casamento, mas vai ser péssimo para te dar um conselho sobre finanças. Vai ter outros que vai ser ótimo para te dar um conselho sobre finanças, vai ser péssimo para te dar um conselho de casamento. Por quê? Porque cada um está carregando uma canção diferente. E a gente precisa começar a identificar isso dentro da igreja. Identidade ministerial é o próximo nível, é o próximo passo. Identificar essa identidade, reconhecer essa identidade. E quando todo mundo saber quem é, a gente começa a tratar com as pessoas e buscar as pessoas certas para cada coisa. E facilita até para o pastor da igreja começar a posicionar as pessoas corretamente naquilo que elas são boas. Tem gente que tem uma voz linda, linda, canta demais. Mas você botar ela aqui no louvor, ela prega mais do que canta. Canta 2 hinos e passa meia hora pregando. Porque apesar da voz linda, a canção que ela carrega não é da música. A voz é perfeita, mas é uma pregadora, não é uma cantora. Então você bota ela para pregar e diz: eu vou te dar 10 minutos mais cedo e você canta um hino, porque tua voz é bonita. Ela vem, canta um hino, porque gosta de cantar, mas depois prega, porque a canção dela é de pregação. Então você começa a posicionar ela no lugar certo. E as pessoas posicionadas no lugar certo, quando todo mundo está posicionado no lugar certo, Efésios 4,16, há uma justa operação de cada parte, onde todo o corpo está ligado pelo auxílio de todas as juntas. Havendo justa operação de cada parte, vai ter aumento do corpo e edificação em amor. Aumento do corpo, edificação em amor. Por quê? Porque agora está havendo uma justa operação de cada parte. Porque agora cada parte está posicionada no lugar certo. Aí quando todo mundo está posicionado no lugar certo, a gente para de chamar ministério de fardo. Ah, ministério está me cansando. Normalmente você está posicionado em alguma coisa que não é sua. Ah, o ministério virou um fardo para mim. Às vezes tem evangelistas pastoreando e tem pastores querendo ser itinerantes. E Deus não vai te cobrar pelo que você fez, Deus vai te cobrar pelo que Ele te chamou para fazer. Carta à igreja de Éfeso, o Senhor fala: olha, eu elogio o seu trabalho, eu vejo o seu trabalho, vocês não param, vocês são incansáveis, vocês odeiam os nicolaítas, que eu também, irmãos, o Senhor pega o trabalho de Éfeso e coloca lá em cima. Depois ele diz: olha, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Volta, arrepende-te, reconhece, pratica as primeiras obras. Ele acabou de elogiar o trabalho, mas ele diz: a obra está parada. Porque o trabalho é o que você faz para Deus, mas obra não. Obra é o que Ele te pediu para fazer. Essa é a diferença de oferta e de renúncia. Você pode orar dizendo: Deus, eu vou te entregar isso. Mas quando você ora dizendo: Deus, tira de mim, essa é uma oração perigosa. Porque o que eu dou o que eu quero. Mas quando eu autorizo Ele a tirar, Ele tira o que eu não quero dar. Você diz: Deus pode tirar tudo que eu tenho. Oh, como a gente cantou assim, lembra do Poder de Filho? Aí Deusinho tirava coisas que a gente não queria que tirasse. Deus tomava como oferta coisas que a gente não queria dar como oferta. Por quê? Porque agora eu estou honrando Ele. Eu agora estou entregando e deixando Ele tirar. E quando Ele tira o que Ele quer. E às vezes Ele vai tirar coisas que eu amo. Às vezes Ele vai tirar coisas que eu não queria dar. Então, por favor, seja leal a Deus, sendo leal aos seus conhecidos, aos seus amigos. Sirva a Deus servindo pessoas. Sirva a Deus servindo gente que carrega Deus. Uma das características da deslealdade é que a gente tem dificuldade de ser grato. A deslealdade nos faz ver o que fazem para nós como obrigação. Fez porque tinha que fazer, então não preciso dizer obrigado. Normalmente alguém te dá uma coisa a primeira vez e você diz: uau, que surpresa, obrigado, irmão, uau. Ele te traz uma segunda vez e diz: de novo, que coração.
Então na terceira ele atrasa e você já está de carro revoltado. Será que não vai trazer essa semana? Se ele não trouxer a quarta vez, agora você já está falando mal dele. Por quê? Porque o que o seu irmão está sendo presente para você se tornou obrigação. E o que faz isso em nós? A deslealdade. Ela nos transforma em pessoas ingratas, que têm dificuldade de celebrar o serviço dos outros, que têm dificuldade de celebrar o que os outros estão fazendo para nós. Então entenda algo aqui: cultura da honra estabelece um ambiente de gratidão. A cultura da honra vai estabelecer um ambiente onde as palavras mais usadas vai ser obrigado e parabéns. Você vai conseguir falar isso para todo mundo: obrigado e parabéns, obrigado e parabéns. Se nós conseguirmos criar uma igreja que fale obrigado e parabéns, teremos o povo mais santo e mais motivado dessa cidade. Porque agora as pessoas reconhecerão Cristo em você. Você vai andar pela rua e você vai dizer às pessoas obrigado. Então alguém vai fazer algo e você vai dizer parabéns. Esses dias atrás eu entrei no banheiro do shopping e, gente, o banheiro estava impecável, limpíssimo. Banheiro masculino é um negócio complicado. Os homens, eu não sei bem o que passa na cabeça. Eu sou homem também, mas eu me esquivo dessa conta. Você chega lá e está aquele ambiente imundo. E eu entrei no banheiro e estava limpíssimo, cheiroso. Então, enquanto eu lavava as mãos para sair, saiu de um dos mictórios alguém com um carrinho e ele tinha acabado de limpar aquele banheiro. Eu falei: é você que fez isso? Ele disse: sim, foi eu. Falei: parabéns. Eu sei o trabalho que dá um banheiro masculino. Olha, parabéns pela excelência do seu trabalho. Sabe o que é você olhar para um homem barbado e ver lágrimas nos olhos e segurar e fazer careta para não chorar? Porque talvez em 5, 10 ou 20 anos que ele trabalha ali, ninguém nunca reconheceu o fato de que ele limpa bem o banheiro. E às vezes a gente vai tendo dificuldade de celebrar essas coisas pequenas, essas coisas simples do dia a dia. Mas de noite a gente está aqui, está no manto, e oh glória, eu sou crente, eu sou santo. Mas tem alguém limpando sua sujeira, e a gente não para agradecer a essa pessoa. A gente não para parabenizar. Outro ponto interessante aqui: se vocês vão viver a cultura da honra, vão ter que se acostumar com isso. Você não pode impedir, nem se constranger, nem constranger a outro, quando alguém querer semear honra na sua vida. Você tem dificuldade de receber elogio? Quando alguém nos chama e começa a elogiar muito, a gente vai ficando sem graça. É assim? A gente fica: não, bondade sua. E a gente confunde isso com humildade. Mas se a igreja vai criar uma cultura de honra, vocês vão ter que aprender a conviver com isso, de não se constranger e nem constranger a pessoa. Agora, no seu coração, você pega essa honra e transfere para Deus. Existem 3 coisas que chegam a nós, muitas vezes por naturalidade das pessoas: louvor, honra e glória. Você precisa transferir os 3 para Deus. Você não pode ficar com louvor, você não pode ficar com a honra, você não pode ficar com a glória. Se você ficar com qualquer um desses, Deus acaba com você. Está na Bíblia: quem exalta-se a si mesmo, Deus humilhará. A soberba precede a queda. Agora, todas as vezes que eu transfiro louvor, honra e glória para Deus, Ele não me devolve o louvor, Ele não me devolve a glória, mas Ele me devolve a honra. Por isso o princípio de honra é um princípio bíblico. Se eu ficar com a honra que as pessoas me dão, Deus me desonra. Mas se eu transferir a honra que vocês me derem a Deus, Deus me devolve a honra. Ele fica com louvor e a glória e me devolve a honra. E aí Deus começa a honrar meu nome, Deus começa a soprar meu nome, Deus começa a levar o meu nome. E a honra que vem de Deus, eu não posso ter problema em ficar com ela. Eu posso ficar, porque agora é Deus que está me honrando. E quando Deus levanta alguém, meu irmão, ninguém derruba mais. Então você transfere louvor, honra e glória, Deus devolve a honra.
Deus tem prazer em honrar. Então, se nós vamos viver cultura da honra, estou dizendo nós vamos aqui já, até redundante, né? Duplamente incluído. Eu tenho que me trazer de volta. Se a igreja vai viver a cultura da honra, você não pode se constranger quando alguém querer semear na tua vida. Quando alguém querer semear no teu coração. Quando alguém querer semear uma palavra, uma oferta para você. Não se constranja. Glorifique a Deus por isso. Então, quando alguém te semear um elogio, não se constranja. Não busque honra. Honra buscada é resultado de soberba. Honra não se busca, honra não se pede. Honra se recebe voluntariamente. Mas quando alguém te celebrar, quando alguém semear honra na tua vida, você precisa aprender a receber. E ficar feliz por isso e agradecer a pessoa por isso. Então vai ter lugares, já aconteceu isso, de pregar em algum lugar, e depois da mensagem, dizer, pastor, eu queria semear uma oferta na tua vida por essa palavra, eu queria semear nessa palavra, eu senti de fazer algo no teu coração, ou pastor, eu queria deixar uma palavra de bênção para o teu coração, porque essa palavra falou comigo. Você não pode se constranger, você não pode constranger o outro, porque essa pessoa já está vivendo em uma cultura que talvez para você ainda é novidade. Talvez ela já entendeu coisas que você não entendeu ainda. E a gente precisa aprender a sacrificar em palavras proféticas. Às vezes a gente não entende isso. Eu estava numa conferência com minha esposa, nós estávamos lá no palco, conferência 1000 vezes mais. Coisa linda, tinha ali umas 2000 pessoas, naquele mesmo ginásio lá do Mergulhados na Presença. E foi liberada uma palavra profética tão poderosa. E na hora, a gente é louco junto. Eu falei com ela, eu falei, bora. Ela disse, bora. E a gente combinou dizendo, vamos ofertar nessa palavra. Vamos colocar um sacrifício em cima dela, para cravar e dizer, Deus, esse pedaço da mensagem é nosso. Porque a gente já entendeu uma cultura, que talvez para outros, se a gente falar, diz, esse negócio aí não, pastor, isso é heresia. Por favor, não é doutrina, é só uma cultura de alguém que entendeu o poder que uma palavra liberada no ambiente profético tem. Porque palavras liberadas em ambiente profético, ela vira decreto para aquele que toma posse. Quando você está no ambiente profético, você precisa tomar posse de tudo que está sendo liberado. E uma igreja que sabe honrar é uma igreja semeadora, é uma igreja que não tem dificuldade em elogiar, é uma igreja que não tem dificuldade de agradecer. Então você devolve a honra orando pela semente que o outro depositou em sua vida, abençoando a semente. Então deixa eu liberar algumas chaves para você aqui, não se preocupe, eu não vou me estender muito. Toda semente lançada em um ambiente de honra gera vida. Toda semeadura feita no ambiente de honra destrava destinos no mundo espiritual. Todas as vezes que você semeia a honra, que você lança uma semente em um ambiente de honra, você destrava destinos no mundo espiritual. Todas as vezes que você semeia a honra sobre a vida de alguém, não estou falando de bajulação, não falo de adulação, mas falo de honra. Você está gerando uma semente de vida para você. Sua vida prospera no ambiente de honra que você cria para o outro. Tem gente que sonha crescer, mas não celebra aqueles que já cresceram. Ele sonha chegar em lugares poderosos, mas fala mal de quem já está lá, porque o coração dele é invejoso. Eu conheço 2 pastores amigos. Um deles pastoreia uma igreja muito linda, muito grande, e tem um carro muito bonito também. Conheço um outro pastor amigo, que a igreja dele está agora com uns 30 e poucos anos e permanece pequena. Não há nada de errado nisso, mas ainda enfrenta muitas dificuldades. Eu estava conversando com ambos em situações diferentes, porque eles formaram junto no seminário há uns 20 anos atrás. Eles foram consagrados juntos. Eles iniciaram ministérios mais ou menos no mesmo ano. Começaram tudo igual. Então, como eles eram muito amigos desde o seminário, eles iam para os seminários juntos, para as conferências juntos, para os treinamentos juntos. Mas sabe o que os amigos contam da época? Que quando chegava lá e via-se os carros dos pastores na porta, um deles começava
a tocar nos carros, dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor já levantou seus servos. Um dia eu chego lá. Deus, obrigado pelo que o Senhor está fazendo na vida deles. Um dia eu vou ter um carro igual a esse, em nome de Jesus. Então ele pegava na mão daqueles pastores depois do culto e dizia: olha, eu fico feliz com o que você já está vivendo. Um dia Deus ainda vai me levantar do jeito que vocês já chegaram. Ora por mim, me abençoa, transfere dessa unção para a minha vida. O outro chegava na mesma porta, junto com o primeiro. Os dois chegavam juntos. São amigos até hoje. Ele começava a dizer para o outro: tá vendo aí? Para ter um carro desse, está roubando da igreja. Eu não concordo de pastor ter um carro tão bonito assim. Então eu chegava lá e olhava para os pastores e dizia: não, deve ter liberado tudo quanto é pecado para a igreja crescer desse jeito. Eu não deixo tocar em mim, porque sei lá. Hoje, cerca de 15, 20 anos depois, um deles está vivendo tudo que profetizou e o outro continua no mesmo lugar. Porque você caminha sobre a unção que você honra. Quando você aprende a honrar, você começa a caminhar sobre essa unção. E quando eu aprendi esse princípio, a primeira coisa que eu aprendi foi começar a celebrar pessoas que já estão vivendo nos lugares onde eu quero chegar. Então eu caminho com elas, eu honro elas, eu tento estar lá e sentar ou para ouvir elas e dizer: uau, Deus te abençoe, parabéns pelo que você já está vivendo. Então eu olho pelos meus amigos construindo mega templos, e graças a Deus nós estamos dobrando o tamanho da nossa igreja. Agora estamos indo para um templo que é o dobro do que estávamos. A igreja, graças a Deus, está numa fase de ascensão, mas ainda não está do tamanho que sonhamos e que vamos chegar logo, em nome de Jesus. Pastoreio há cerca de 15 anos, eu e minha esposa, mas estamos há 2 anos e meio numa nova obra, numa nova jornada que Deus colocou em nosso coração, 2 anos e alguns meses, e graças a Deus agora estamos dobrando de tamanho. Alguém me procurou essa semana e falou: pastor, o novo templo vai precisar de cadeira, não vai? Eu falei: filho, eu estou preocupado, a gente vai precisar comprar muitas cadeiras. Ele falou: pastor, o meu pai, que não é crente, nunca foi na igreja, ele mandou eu te mostrar essas fotos, e me mostrou umas cadeiras acolchoadas lindas, aquela que a gente fica olhando dizendo assim: ô pai. Eu falei: é um dia. Ele disse: pastor, meu pai mandou dizer que essas cadeiras é de vocês. O novo templo, pastor, vai entrar com cadeira acolchoada. Porque eu aprendi há algum tempo atrás, não muito tempo, mas aprendi que eu ia caminhar sobre toda a unção que eu honrasse. Então quando eu vejo alguém caminhando por lugares altos, eu digo: ei, parabéns, eu celebro você. Que Deus te abençoe aí em cima. Olha, um dia essa escada vai estar aberta para mim também. Então hoje eu entro por portas que eu tenho ciência que ela não está aberta para mim, mas ela está aberta para alguém que eu honro, e por andar com eles eu entro por essas portas também. E eu louvo a Deus porque algumas portas que já foram abertas para mim têm servido para que companheiros meus entrem comigo. Porque quando você começa a honrar, quando você começa a caminhar junto, queridos, Jesus poucas vezes sentou para ensinar os discípulos em particular. Os discípulos ouviam Jesus pregar à multidão. Os discípulos viam Jesus caminhar com a multidão. Jesus dizia: vocês são meus discípulos, vocês vão aprender comigo. Senhor, aprender como? Ande comigo, esteja comigo, me veja ministrar, me veja falar à multidão, me veja curar. Então quando ficava alguma dúvida, Jesus esclarecia no particular. Mas no geral, Jesus pegava eles e levava para vê-lo trabalhando. Porque as pessoas querem, pastor Elias, que a gente já está carregando, mas não querem caminhar do nosso lado. Então elas dizem: seja a minha paternidade, mas não quer andar conosco. Não quer ter nossa identidade, não quer ter a nossa visão, não quer trabalhar como a gente trabalha, não quer orar o que a gente ora, não quer pagar os preços e as renúncias que a gente faz. E Deus sabe quanta renúncia a gente faz. Quantas vezes a gente abre mão do nosso próprio, do bolso, do financeiro, da família, para cuidar de obra, para se jogar na obra. Os meus filhos sofrem. Às vezes eles me perguntam: pai, que dia é que a gente tem toda quarta-feira? É o dia da família, nós desmarcamos tudo, não marco a agenda, é o dia deles. A gente senta lá, abre os jogos, vamos brincar, é o dia deles.
Mas às vezes acontece de passar uma semana e a gente não conseguir. Não é porque marcou uma agenda, porque eu não faço isso, minha esposa também não faz. E graças a Deus temos uma agenda bem concorrida. Mas é porque às vezes naquele dia um irmão liga e diz: pastor, eu sei que é o dia que vocês tiram para a família, mas hoje aqui em casa eu preciso com urgência. Então a gente tem que sentar com crianças, dizer: filho, o papai precisa ir lá, a mamãe precisa ir lá. É urgência, é emergência. E nossos filhos sofrem conosco. Eles sofrem ao presenciar as deslealdades que sofremos. Mas às vezes a igreja não consegue celebrar isso, porque a gente tem dificuldade de ver coisas simples, aquelas renúncias que os queridos estão fazendo. A gente entra numa conferência como essa, e você está aqui, você é ministrado, é fácil de te olhar e achar um defeito, mas você não sabe quantas vezes a banda vem para aqui no seu dia de folga, no dia que você está em casa, e ensaia. E tira músicas em casa quando deveria estar descansando. E tira um solo. E vai lá e tira um tribal. E tira algo, um groove do baixo. E o baixista aqui é grooveiro, rapaz, eu gostei. Cadê ele? Dá um sinal, ele está ali. Samuel o nome? Isso é bom. Primeira música que juntou ele e o batera, jogaram um groove aqui. Eu falei: uau. Saíram da bolha. Parabéns. Obrigado por ter feito isso. Foi lindo aos nossos ouvidos. São renúncias que eles fazem. Então alguém faz a renúncia de ficar até mais tarde, porque tem que fechar a igreja. Tem sempre alguém que resolve ficar conversando do lado de dentro, em vez de conversar da calçada. Mas você não percebeu que alguém que tem a chave teve que ficar esperando ali. E a gente vai tendo dificuldade de celebrar essas coisas pequenas. Por favor, você vai caminhar sobre a unção que você honra. A semeadura feita em ambiente de honra, ela destrava destinos. A gente precisa estar preparado para gerar vida. Quando você olha para o primeiro mandamento com promessa na Bíblia, é: honra o teu pai e a tua mãe, para que se acrescente seus dias sobre a terra. Por que a Bíblia não fala para obedecer? A única vez que a Bíblia fala para obedecer pai e mãe é lá em Efésios, e é uma condicional: vós filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor. O que Paulo está dizendo? Se a ordem for contra o Senhor, não obedeça. Não tem ordem para obedecer, tem ordem para honrar. Porque a obediência, ela é limitada a um tempo. Ela é condicional. Hoje eu tenho minha família, eu estou casado, tenho filhos. E talvez se em algum momento os meus pais me derem uma ordem, por mais que eu os honre, mas que isso for contra alguma coisa que eu e minha esposa temos planejado para a nossa família cá já formada, talvez eu vá desobedecê-los. Porque hoje eu formei uma nova família. Eu tenho filhos, eu tenho esposa. Agora, independentemente da obediência devida ou não, a honra continua. A honra não tem data de validade. Quando eu obedeço, eu estou abandonando coisas que são proibidas. Isso é obediência. Você traz o apóstolo Luiz Hermínio falando isso. E eu brinquei com os meninos dizendo: ainda bem que ele pregou sobre isso uns 3 meses depois de a gente acabar nossa jornada da honra. Porque falamos tanto disso lá que alguém ia dizer que era cópia. Vai que ele assistiu a nossa, né? Sei lá. Oh, foi importante. Misericórdia. Obediência é você abandonar coisas que são proibidas. Então você obedece. Mas o que é honrar, pastor? É você estar disposto a abrir mão de coisas que são permitidas. Só para não desagradar. Quem vive por obediência se vale da falta de ordem para não fazer nada. Então é simples. O pastor liga, eu não vou nem atender, porque vai que ele vai pedir alguma coisa. E se não foi ordenado, não foi desobedecido. Porque você vive de obediência, você não vive de honra. Então o líder do departamento manda mensagem: eu não vou nem abrir. Vai que está mandando eu fazer alguma coisa. É melhor eu nem ouvir, porque assim eu não posso ser culpado de nada. Você vive de obediência, não vive de honra. Quando você vive de honra, você abre mão de regras. Quem vive de honra não precisa de regra. Eu tenho ensinado a igreja a honrar a Deus, para não precisar dizer para a igreja o que pode e o que não pode. Então hoje eu falo para as pessoas: pare de me perguntar se isso é permitido ou proibido. Pergunte ao Espírito Santo se isso agrada ao Senhor. Pastor, nessa igreja que pode fazer tal coisa, pergunte ao Espírito Santo se isso agradaria a Ele. Eu tenho certeza que a resposta já está no teu coração, por mais que você se recuse a aceitá-la.
Então você veste uma roupa e você não fica perguntando: ai meu Deus, será que pode? Será que não pode? Será que nem BNJ libera? É porque lá na outra libera. Eu não sei se aqui não. Você vai no espelho e diz: Espírito Santo, isso te agrada? Espírito Santo, isso está num limite cristão? Você parou de viver na obediência, agora você está vivendo honra. Porque você está abrindo mão de coisas que talvez não é proibido, mas você quer agradar a Deus. Então você deixa de fazer coisas, e todo mundo que é casado aqui vai me entender. Você abre mão de muita coisa que não era proibido, que seus colegas fazem, suas amigas fazem, mas agora você não está fazendo mais porque seu cônjuge não gosta. E quem aprende a honrar, vive isso. Tem irmãos que há 5 anos ele já queria ter arrancado a barba, mas a mulher dele gosta dele com barba. Então ele está deixando a barba, por quê? Porque é proibido arrancar? Não, porque ele quer agradar a esposa. Então a irmã queria cortar o cabelo aqui no Chanel e ficar com o cabelo curtinho, porque ela odeia cabelo grande, mas o marido dela ama cabelo comprido. Eu sei, o feminismo te ensinou que você não deve satisfação para homem, faça o que você quiser. Mas se você vive uma cultura de honra, você vai querer agradá-lo, afinal de contas é para ele que você se arruma. Se não é o elogio dele que você busca, então para quem que você está se arrumando? Se não é o agradar o seu cônjuge, o seu alvo, para quem é que você se arruma? Para quem é que você vai no salão? Porque agora você não vive de regra, você vive de honra. E quem vive de honra não precisa de regra, você quer sempre ver o outro feliz. Então você não precisa que o pastor fique dizendo: olha, amanhã é o culto de ensinamento para dizer o que pode e o que não pode. Não, você tem um espelho onde você olha no fundo dos seus olhos e você vê o Espírito Santo lá dentro dizendo: filho, isso não combina com você. Se ele ainda está aí, ele vai falar com você naquele espelho. Então você olha no fundo do olho e diz: Espírito Santo, isso te agrada? Ou isso te entristece? Ou você subiu o nível? Já não são mais as regras, o regulamento interno. Ah, porque a igreja que permite tal coisa ou proíbe tal coisa, não. Agora você está vivendo no que serve a Deus, no que agrada a Deus. E você vai ministrar aqui, você diz: isso aqui, essa roupa que eu estou vestindo, ela serve para o altar. Ah, mas é porque lá não é proibido, mas você está vivendo de honra. E honrar é você fazer além daquilo que é ordenado, porque agora você quer agradar. Olha o que Jesus diz em Lucas 17, 9 e 10. Porventura dá graças a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Eu creio que não. Assim também vós, atenta ao versículo 10, eu não sei se consegue colocar aqui, Lucas 17, 10, obrigado. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo, não é alguém que não fez, fez tudo que foi ordenado, devem dizer a si mesmo: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Poxa, o cara fez tudo, não faltou nada, eu fiz tudo. Mas Jesus está dizendo: olhe para si mesmo e diga: eu sou servo inútil, eu só fiz o que foi mandado. Você vive de regra, você vive de obediência, mas o Senhor quer que você viva de honra. E quando você vive de honra, você faz algo a mais, porque todas as vezes que Deus lhe fez uma promessa, eu tenho certeza que Ele te deu algo a mais do que o que foi prometido. Jesus está pegando a honra e elevando a um novo patamar, onde eu já não preciso ser lembrado, onde eu já não preciso ser ordenado, onde eu já não preciso que alguém fique dizendo: tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não, porque quem vive honra se antecipa para evitar o desgaste da ordem. Então você congrega aqui, meu irmão. Cadê os membros da casa, IBNJ? Foi no banheiro, acabou o papel toalha. De quem é o problema? Parabéns, você entendeu? É seu. Ah, mas eu não sou responsável pela limpeza, mas pode vir um visitante depois de você e não ter papel toalha. Ah, mas eu não sei onde é que fica o papel toalha. Então procure quem sabe, o problema agora é seu. Você não vai sossegar enquanto não tiver papel toalha no banheiro. Eu fui no bebedouro e acabou os copos. De quem é o problema? É seu. Você congrega aqui.
Pastor, não é minha função. Então você vive de ordem ou de honra? Você vive do que lhe mandam ou você vive fazendo o que precisa ser feito? Você foi lá, acabou o copo, tu arrumou uma dor de cabeça. Tinha tanta hora para tu beber água, mas tu foi justo agora. Agora é você que tem que arrumar um copo. Pastor, eu não achei, eu não encontrei. O pastor está viajando. O irmão do setor lá, a portinha está fechada, pastor. Não tem copo, e aí, meu irmão? Vai continuar o culto sem copo no bebedouro? Ou você vai sair e vai trazer um pacote com 100? Na outra semana, quando o pastor chegar, você avisa ele: pastor, eu gastei 5,50. Por favor, eu quero ressarcimento, está aqui a nota. Ele vai te pagar, fica tranquilo. Mas por favor, não deixe o culto sem copo, porque a porta do almoxarifado estava fechada. Aí porque não tinha quem resolvesse, você estava lá. Você congrega aqui. A tua sorte, porque não foi azar, foi levantar naquela hora. Agora o problema é seu. E você não senta até ser resolvido. Cheguei na porta, não tem ninguém. Surgiu uma emergência ali, o irmão teve que sair correndo. E ninguém viu. Meu irmão, tu arrumou um problemão. Tu não vai sentar enquanto não tiver um substituto para a porta. É tu, porteiro, a partir desse momento. Ah, mas não é minha obrigação não, pastor. Eu não sou nem batizado, mas tu congrega aqui, não congrega? Então tu vai ficar na porta até chegar alguém. E vai receber bem todos os visitantes. Porque já não tem a ver com obrigação, com regra, tem a ver com honra. E você honra essa casa, você quer que o visitante fique feliz aqui, você quer que ele volte, você quer que a igreja cresça, porque o crescimento da igreja agora é um problema seu também. Deus não pode fazer crescer uma igreja que não sabe honrar, porque a igreja que não honra transforma crescimento em competitividade. Começa a crescer e todo mundo quer aparecer mais do que o outro. Porque não sabe honrar quem Deus já levantou. Aí Deus tem que travar crescimento. Por quê? Porque a gente não está celebrando o irmão. A gente está agora arrumando problema com o crescimento dele. Eu volto ao que eu falei lá no início, eu já vou finalizar. Deus está levantando uma cultura nova. Seria melhor você não ter ouvido essa mensagem, acredite. Deus não vai te cobrar por nada que Ele não te deu primeiro. Porque Ele não leva em conta o tempo de ignorância. Ter vindo aqui hoje, então vou faltar amanhã, já era, você ouviu o primeiro dia. Você arrumou um problemão, porque a partir de agora Deus vai te cobrar. Moisés, quando ele desce do monte e vê as pessoas adorando o bezerro de ouro, ele olha para as tábuas e tem uma regra dizendo: não adorarás outro Deus, não fará ídolos diante de mim. Sabe o que Moisés faz? Ele quebra as tábuas. Parece ira. De fato tinha um pouco de ira. Mas o que Moisés está fazendo é proteger o povo. Ele desce, dá um sermão, volta para o monte para orar. E Deus pega e dá as tábuas de novo. Moisés volta, lê as tábuas dessa vez. E dessa vez todos os idólatras têm que morrer. Porque uma lei foi dada. E uma vez que o conhecimento foi entregue, a deslealdade não pode mais passar impune. Não há como celebrar a honra, pastor Elias, se a gente continuar premiando a desonra. Se o desleal é premiado igual o leal não tem por que ser leal. Perde a motivação. Se a gente estabelece uma cultura como essa, e alguém começa a se esforçar muito e outro não se esforça nada, ele recebe o mesmo prêmio. Porque agora a gente vive naquela cultura que ninguém pode sair magoado, então tem que dar um prêmio de participação para todo mundo. Quem está se esforçando perde a motivação e ele começa a ser preguiçoso igual o outro. Afinal de contas, o resultado final é o mesmo. A lealdade vai manifestar a deslealdade. Quando o nível sobe, você tem que subir junto. Ou Deus traz outro e coloca em seu lugar. Há um nível novo sendo estabelecido e você precisa perguntar agora se você está pronto para transicionar. Porque daqui em diante muita coisa vai acontecer. Eu lembro de irmãos que trabalham juntos lá na igreja. E eles falando: pastor, a gente começou a arrumar problema no trabalho. Que às vezes a gente no momento do café tinha mania de ficar falando mal do patrão. O problema é que agora tem uns 3, 4 que é tudo crente da mesma igreja. E quando ele vai falar alguma coisa, o outro diz: você está sendo desleal. O pastor ensinou lá que isso não pode.
Eles voltavam para se confessar, dizendo: rapaz, os cabras estão ficando chato. Falei com eles, o nível subiu. Quando o nível sobe, ou você acompanha ou você fica para trás. Quando o nível sobe, voltar atrás não é mais opção. Deus está levantando um povo que vai saber honrar, que vai aliviar os fardos uns dos outros. Uma justa operação de cada parte, uma operação justa, onde ninguém fica sobrecarregado, porque todo mundo divide os fardos. Eu quero profetizar honra sobre a vida de vocês. Eu quero profetizar que essa cultura não vai ficar numa conferência, pastor Elias, pastora Viviane, não vai ser um fim de semana. Não, isso aqui vai ser algo que vai ficar para sempre. A igreja vai viver novas fases a partir de agora. A igreja vai aprender a honrar, vai aprender a dizer obrigado, parabéns. Toma posse disso, porque isso vai destravar muitas bênçãos na sua vida. Quando você aprender a honrar e celebrar pessoas que Deus já levantou, você não faz ideia de para onde Deus vai te levar. Há lugares tão altos que você vai dizer: meu Deus, isso é além do que eu sonhei. Porque você não pode colher uma semente que você não plantou. Então a gente precisa ensinar as pessoas a plantar semente para colher sementes. Você está plantando uva e querendo colher azeitona, não vai rolar. Se você quer viver uma grande fase espiritual, você planta oração. Se você quer viver prosperidade, você planta dinheiro, oferta. Porque semente de dinheiro é dinheiro. A gente precisa entender isso. É por isso que tem ímpio que prospera. Porque eles entram aqui e são semeadores. Eles não têm o espiritual, não têm salvação, não têm nada. Mas eles estão plantando dinheiro e colhendo dinheiro. Porque aprendeu a ser semeador disso. Então se eu planto ofertas grandes, eu colho colheitas grandes, prosperidades grandes. Se eu planto oração, eu colho espiritualidade, colho dons. Se eu planto honra, eu vou colher o quê? Se eu honro pessoas que cresceram, Deus vai me fazer crescer para que outros me honrem. E o resultado disso é crescimento. Então comece a celebrar o que o seu irmão carrega, destrave o freio que a desonra já estabeleceu sobre você. Hoje é um dia de você atrair bênçãos dos céus. E começar a fazer isso com as sementes certas. Celebrando o que os seus irmãos carregam. Celebrando que o teu irmão é uma bênção para você. Se tem alguém aqui que por acaso você entende que precisa agradecer essa pessoa por alguma coisa, antes de ir embora, faça isso. Talvez antes do culto acabar, procure essa pessoa e diga: obrigado. Você é uma bênção na minha vida. Obrigado porque eu sempre posso contar por você. Obrigado por sempre atender minhas ligações nos momentos difíceis. Comece a honrar em coisas pequenas. Talvez você é perito em falar defeitos, mas você tem dificuldade de elogiar. É porque esse negócio de elogiar, pastor, eu tenho medo de subir para o coração, para a cabeça. Eu estou poupando o irmão de desviar. Não, é você que é desleal mesmo. Comece a falar menos dos defeitos e celebrar mais. Para que essas pessoas se sintam e elas possam perceber: uau, o que eu estou fazendo, alguém percebe. Não é que ela busque glória, não é isso. Paulo, ele queixa disso aos Coríntios, dizendo: eu desgastei minha vida por vocês, mas vocês estão honrando outros que chegaram depois. São eles apóstolos, eu sou mais do que eles. Paulo escreve a Timóteo em determinado momento, dizendo: Timóteo, você pode ter muitos mestres, mas se lembre que você só tem um pai. Eu te gerei. Ele está dizendo: você está dando para outros a honra que você deveria dar para mim. Paulo está buscando glória? Não. Paulo está ensinando Timóteo que precisa honrar a pessoa certa. Porque Timóteo agora estava honrando os mestres, os professores. Paulo está dizendo: lembra que foi eu que ganhei você. Foi eu que chorei por você. Foi eu que estava lá quando você não era ninguém. Então você pode ter muitos tutores, Timóteo, mas eu sou teu pai. Você precisa aprender a honrar as pessoas certas. Porque talvez vai passar alguém aqui e trazer uma mensagem de um dia. E você vai colocar essa pessoa lá em cima, agradecer, parabenizar. Mas por mais que Deus fale com você no domingo, você não parabeniza seu pastor. Você não parabeniza sua pastora. São eles que oram por você. São eles que não vêm aqui trazer uma mensagem de avivamento. Eles tentam te alimentar.
E não confunda o que te enche com o que te nutre. Pirão d'água enche, mas não nutre. Churrasco enche, eu amo churrasco, mas não te nutre. Taca colesterol em você. Não confunde o que te enche com o que te nutre. Talvez você queria comer a gordura da picanha. E teu pastor chegou aqui e te trouxe uma farofa de lentilhas. Mas é porque, ao contrário do evangelista que vem só para um fim de semana, ele tem uma preocupação de que você esteja nutrido. Celebre isso. Celebre isso. Eu quero orar pela tua vida. A Bíblia fala que o Pedro era pescador. Isso, segura nessa aí. Fica de pé, eu já vou encerrar. O Pedro era pescador. Irmãos, quem pesca em barco, em canoa, se tem um negócio que acontece toda hora, principalmente jogando tarrafa, jogando rede, é o cabo cair dentro d'água. Quem é metido a pescador aqui sabe disso. Você joga a tarrafa para um lado e cai para o outro, porque o arrasto dela às vezes te derruba. Então, como bom pescador, automaticamente o Pedro era bom nadador. Ele disse para Jesus que ele pescou uma noite inteira. Ninguém faz isso se não souber nadar. Atenta aqui para esse finalzinho. Um dia, o Pedro olha para Jesus e diz: Tu és o Cristo, me manda sair do barco e andar sobre as águas. Pedro, bom nadador. Jesus diz: Vem. Esse problema é esse. O Pedro sai do barco, Elias, e ele começa a andar sobre as águas. Imagina essa loucura. Então ele, olhando para as ondas, ele duvidou e teve medo. E então o Pedro agora volta nadando para o barco. Foi isso que a Bíblia disse. A Bíblia diz que imediatamente ele começou a afundar. Agora, o Pedro não sabia nadar. Como é que um cara que sabe nadar afunda? Perto do barco. Ao ponto de dizer: me socorre porque eu vou morrer. Pega essa chave. Todas as vezes, entenda isso, que você for levado por Deus a subir de nível, o nível anterior não é mais opção. Ou você se mantém andando sobre as águas, ou você vai afogar a partir de agora. Não dá para voltar atrás depois de uma mensagem como essa. Deus te levou hoje a caminhar sobre as águas da honra. Nadar não é mais opção. Ou você começa a caminhar e a honrar, e Jesus, pegando-o pela mão, trouxe de volta para o barco. Você acha que Jesus trouxe ele de volta como? O Pedro andou de novo. Jesus está dizendo: cara, nadar nunca mais. Óbvio que no plano físico o Pedro nadou outro dia, mas o que Jesus está dando a ele é no mundo espiritual. Ele está dizendo: Pedro, você subiu de nível. Depois do Pedro receber uma grande revelação sobre quem era Jesus, Jesus chama ele de pedra de tropeço, por uma palavra errada que Pedro falou. Mas quantas palavras erradas Pedro disse antes? Jesus está dizendo: Pedro, você subiu de nível de novo. Tem coisas que eu não vou tolerar mais, Pedro. Tu é para mim pedra de tropeço agora. A gente não tropeça em pedra que está do outro lado da rua. Você só tropeça em pedra que está no mesmo trajeto que você. Jesus está dizendo: Pedro, até agora você andou um nível abaixo. Quando você andou, subiu para um nível acima, o nível que eu estou, e não garantiu isso, você virou pedra de tropeço. Subiu de nível, se garanta. Jeremias profetiza dizendo: como você pode estar brigando para ir com os que andam a cavalo, se você não consegue acompanhar quem anda a pé? O Senhor está te levando ao nível novo. Então você vai sair daqui dizendo: obrigado e parabéns, obrigado, parabéns, obrigado, parabéns. Obrigado, parabéns, obrigado, parabéns. Porque agora você está mais perto de Cristo. Adore. Yeshua.
Acabamos de ouvir a tua palavra. Faça com que essa palavra agora penetre em nossos corações. Obrigado por nos ensinar, Espírito Santo. Estamos trilhando caminhos de honra. E não temos dúvida, Pai, do que nos espera no final. Para alguns aqui, Deus, é uma continuidade do que já vivem. Para outros, desperta um desejo hoje de começar a viver. Para outros ainda há um confronto no coração quanto ao que acabou de escutar, porque é uma novidade grande demais para eles. Mas que todos sejam tocados por Ti agora. Que haja uma convicção em seus corações agora do que acabaram de ouvir, Deus. Que a gente volte para as nossas casas, para as nossas famílias agora, pessoas diferentes, que amam, que servem, que honram. Que assim como nós temos vivido já essa cultura lá na Palavra Verdadeira Church, Pai, que é a realidade da PV, nós clamamos agora para que MNJ comece a viver essa cultura também, Deus. Que todos aqueles que executam a Tua obra com fervor, que eles se sintam agora agraciados por um reconhecimento humano também, porque a gratidão do Senhor Ele já tem, Pai, o galardão do céu Ele já tem, Deus. Nós não buscamos glória, nós não buscamos elogio, nós não buscamos adulação, não buscamos bajulação, não trabalhamos por isso, servimos ao Senhor, temos prazer de fazer para o céu, Pai. Então o que ensinamos para a igreja agora não tem a ver conosco, por recebermos alguma coisa, não. Tem a ver com sementes que eles vão lançar e com a vida deles, Pai. Nós estamos dando a eles a oportunidade de semearem algo que vai gerar uma colheita grandiosa de milagre e crescimento. Nós profetizamos que toda semente de honra, Deus, gerada no coração dessas pessoas agora, que elas vão frutificar, Pai, que tudo que elas semearem em honra, Deus, vai resultar em grande colheita para o coração delas. Nós profetizamos resultados, Pai, e aceleração do céu, em o nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.